parar ou diminuir a marcha. Legal? Sinais sonoros. Grande chance de cair na prova, 99,9. São 6 silvos, mas eu vou falar apenas 3 para vocês. Um silvo breve, faça assim com a mão. 2 silvos breves, faça assim com a mão. Um silvo longo, diminua a marcha. Isso cai na prova. Um silvo breve, siga. 2 silvos breves, um silvo longo. Um silvo longo e um breve. Não precisa decorar esse. Trânsito impedido em todas as direções. 3 silvos longos. Motoristas apostos. 3 silvos breves. Acenda as lanternas. 3 silvos breves. Acenda as lanternas. Legal? Continuando. Preste atenção. O que é uma passagem de nível? O que é uma passagem de nível? É uma passagem de uma via terrestre sobre uma via férrea. O que é uma passagem de nível? É uma passagem de uma via terrestre sobre uma passagem de uma linha férrea. Isso é considerado uma passagem de nível. Agora pode ser que caia na prova. Caiu uma pergunta sobre essa na prova e nunca esqueci. É um local subterrâneo onde trafega veículos e pedestres. Como nós chamamos? Pode entrar. É um local subterrâneo. É um local subterrâneo onde trafega veículos e pedestres. Como nós chamamos? Passagem subterrânea. Como nós chamamos? Como nos chamamos? Não é túnel. Não é túnel. É considerado uma obra de arte. É considerado uma obra de arte, onde trafega veículos e pedestres. E é um local subterrâneo. Nós chamamos do quê? Passagem subterrânea. Passagem subterrânea. É considerado uma obra de arte. Agora a outra. Dentro de túneis. Dentro de túneis. Qual veículo deve permanecer com as luzes ligadas? As motocicletas. Qual luz que nós usamos dentro de túneis? Baixa. Agora, quando nós estamos passando num túnel, qual veículo que é obrigado a trafegar com as luzes sempre ligadas? As motocicletas. Porque tem vias que não são obrigadas a usar luz ao sair do túnel. Dentro de túneis nós usamos apenas luz baixa. Com iluminação ou sem iluminação. Luz baixa. Como dividimos as vias? É uma pergunta que cai muito na prova. Urbanas e rurais. De quem é a preferência? De quem está numa via urbana ou numa via rural? Na via rural. Na via rural. As vias urbanas, elas fazem limitações com as vias rurais? Sim. Como você vai chegar numa via rural? Sim, elas se intermediam. Então aí cai na prova. De quem é a preferência de uma via urbana ou de uma via rural? De uma via rural. De quem é a preferência de uma via rural ou de uma via férreo? Férreo. Agora, quais são as vias urbanas? Nunca vai cair essa pergunta na prova. Pode cair assim: via de trânsito rápido, via arterial, via coletora. Nós chamamos de vias o quê? Urbanas. As vias rurais são apenas o quê? Rodovias e estradas. São apenas o quê? Rodovias e estradas. Tá, agora vamos lá. Qual a velocidade máxima de uma via de trânsito rápido? Qual a velocidade máxima de uma via de trânsito rápido? 80. Não é 110. Não é 110. Desde que não haja sinalização, a velocidade é quanto? 80. E a mínima? 40. Qual a velocidade máxima de uma via arterial? 60. E a mínima? 30. Qual a velocidade máxima de uma via coletora? 40. Coletora. 40. Qual a velocidade de uma via local? 30. Só que sobre via local não vai cair isso. Vai cair como se chama uma via local.
Via local é uma via restrita ou uma via fechada. Dentro de clubes, escolas, faculdades, é chamado de vias restrita ou vias fechadas. Preste atenção, hein? Quais são as vias rurais? Rodovias e estradas. Quais são? Rodovias e estradas. Tá. Rodovia simples é que tem apenas um sentido que vai e outro sentido que vem. Rodovias duplas, 2 sentidos vão e 2 sentidos vêm. É uma rodovia dupla. Qual a velocidade para veículos leves numa rodovia? Eu não falei se é rodovia simples ou dupla. Quanto não relata a velocidade da via, 110. Ó, qual a velocidade para veículos leves uma rodovia? Eu não falei se é rodovia simples ou dupla. Aí para veículos leves, 110. Agora, uma rodovia simples para veículos leves, 100. Agora, para veículos pesados ou os demais veículos, qual a velocidade? 90. Tanto na rodovia simples como na rodovia dupla. Legal? Continuando. Quando que eu posso dirigir na contramão? Para fazer uma ultrapassagem. Quando que eu invado a contramão e retorno à mão de origem? Para fazer uma ultrapassagem. Legal. Concentra, Geraldo, volta. Quando que eu posso imobilizar o veículo apenas para o passageiro entrar no meu veículo ou subir no meu veículo ou entrar no meu veículo ou descer do meu veículo? Presta atenção. Quando o passageiro faz embarque e desembarque, nós classificamos isso como o quê? Parada. Caiu isso na prova. Então, repitam comigo, fala assim, parada. É somente para o passageiro. Fala, gente. Não, fala assim, parada é somente para o passageiro. Para quê? Para embarque e desembarque. Fale assim, ó, carga e descarga. Por tempo indeterminado. Ou superior necessário, nós chamamos de estacionamento. Sabe como cai essa pergunta na prova? Marque a incorreta. É essa pergunta que caiu na prova. Parada é só para o passar? Para quê? Quando existe carga ou descarga, nós chamamos o quê? Quando é por tempo superior ao necessário, nós chamamos o quê? Estacionamento. De que lado circula um veículo? Direito. Se cair na prova, de que lado que é feita a ultrapassagem? Esquerdo. Muito bem. Caso venha cair na prova, em qual circunstância eu uso luz alta? As vias que não têm iluminação. Mas ao cruzar contra o veículo, eu dou luz o quê? Baixa. Tá. Quando você trafega atrás de outro veículo, qual o procedimento com a luz do seu veículo? Luz baixa. Quando você está trafegando atrás de outro veículo, na frente do outro veículo, ele está com uma luz muito alta. A luz do farol dele dá nos meus olhos. O que eu devo fazer com o retrovisor interno? Eu devo quebrar ele? Arrancá-lo? Ou devo apenas ajustá-lo? Apenas ajustá-lo. Apenas o quê? Apenas ajustá-lo. Legal? Caso venha cair na prova do Detran, a buzina deve ser usada em situação de emergência, apenas em situação de ou quanto você tem que usar, né? Aí cai uma pergunta na prova: usar a buzina sem pretexto, infração que tipo? Leve. Usar a buzina em locais proibido? Leve. Tudo que está relacionado à buzina é infração leve. 3 pontos. Legal? Gravem isso. Pode perguntar. É leve. Usar a buzina sem pretexto é leve. Usar a buzina para chamar alguém é leve.
Usar a buzina para cumprimentar alguém é leve. Sair carreado fazendo buzinaço para a rua é infração leve. Agora, escapamento do carro, som alto, aceleração. Você usa o seu veículo para produzir ruídos perturbadores. É infração que tipo? Grave. E dá multa e apreensão do veículo. Legal? Como é chamada uma faixa de pedestre? Faixa transversal. Faixa transversal. Quantos pontos são uma infração gravíssima? 7. Quantos pontos vale uma infração leve? 3. Quantos pontos são uma infração média? 4. Quantos pontos vale uma infração grave? 5. Quantos pontos são as infrações? Quantos pontos são as multas? Quantos pontos são as penalidades? 19. Quanto for carteira através de multa? Quantos pontos? Então, agora já mudou bem a regra. Tem que ter um monte de coisa agora. Mudou bem a regra agora. Olha, toda vez que você é advertido por escrito, antigamente era infração leve ou média, hoje não é infração mais. Hoje não é infração mais. Hoje, na data de hoje, dia 12/7/2021, não é infração mais. Antigamente, quando o condutor recebia infração de natureza por escrito, poderia ser uma infração leve ou média. Hoje não é infração mais. Legal? Preste atenção. Quando o condutor pode ser suspenso do direito de dirigir? Quando o condutor poderá ser suspenso do direito de dirigir? São vários fatores. Quando atingir acima da suspensão, um fator. Quando estiver suspenso do direito de dirigir, quando for infrator contumaz ou teimoso, quando envolver em acidente grave e quando for condenado judicialmente e quando for necessária reeducação no trânsito. Quantas horas tem o curso de reciclagem? Desculpa, quantas horas tem o curso de reciclagem? 30 horas aulas. Legal? Por favor, as medidas administrativas são 5R. Confira comigo, conte no dedo. Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento. Recolhimento são apenas do documento. Recolhe a habilitação, recolhe o licenciamento e recolhe o recibo. E transbordo de carga. Então são 5R e 1T. Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do licenciamento e recolhimento do recibo e transbordo de carga. Aí cai uma pergunta na prova. Quando que recolhe a habilitação? Quando estiver vencido há mais de 30 dias, estiver dirigindo com categoria diferente, quando não resolver ou sanar na hora o devido problema e quando ocorrer, estiver transportando menor de 10 anos em motocicletas, não é 7 anos mais, agora são 10 anos, com os faróis apagados. Caso venha cair na prova do Detran, um veículo, toda vez que ele for apreendido, recolhe qual documento mesmo? O licenciamento, o CRLV. O que o seguro obrigatório cobre? Morte, dames, invalidez. O que é dames? Despesas com atendimentos médicos, suplementares ou hospitalares. Preste atenção, por favor. Caso venha cair na prova do Detran, em uma multa, o que não contém numa multa? O prontuário do condutor e a assinatura dele. Vocês não é obrigado a assinar uma multa. Ninguém é obrigado a construir prova contra si mesmo. Então não é obrigado a assinar uma multa. Legal? Por quanto tempo fica valendo o processo administrativo de vocês? Qual o tempo? 1 ano ou 12 meses. Qual o tempo? 1 ano ou 12 meses.
1 ano ou 12 meses. Quanto tempo? 1 ano ou 12 meses. Legal, legal. Qual a base, ou quais são os fundamentos da direção defensiva? Qual que é a base ou os fundamentos da direção defensiva? Cadê o Paulo Henrique? Cadê o PH? C, de conhecimento. A, de atenção. Conhecimento, atenção, decisão, previsão e habilidade. Qual palavra que não faz parte? Interação. O que é? Interação. Isso cai na prova. E cai na prova. Interação não faz parte dos fundamentos da direção defensiva. Outra questão que eu posso comunicar com vocês. Atenção difusa é a atenção que dirige olhando para todos os lados ao mesmo tempo. Ela não é a direção certa. A direção certa é a direção defensiva. Atenção difusa é o condutor que dirige olhando para todos os lados ao mesmo tempo. Vamos lá. Qual o tempo que leva para ocorrer um acidente? 3/4 de um segundo. Qual a distância lateral que devemos manter de um ciclista ou fazer uma ultrapassagem? No mínimo 1,5 m. Deixar de dar preferência para um ciclista ou manter a segurança do ciclista é infração gravíssima. Dentro das condições adversas, nós encontramos vários fatores. Vamos falar um pouquinho agora. O que mais causa acidente são as falhas. Dentro das falhas humanas encontramos o que? Imperícia, imprudência e negligência. O que é imperícia? Falta de habilidade. O que é imprudência? Abuso de habilidade. O que é negligência? Descaso ou desleixo. Cai na prova. Descaso ou desleixo é o que? Negligência. Abuso de habilidade. Imprudência. Não tem habilidade. Imperícia. Isso cai na prova do Detran. O que é imperícia? Falta de habilidade. O que é imprudência? Abuso de habilidade. O que é negligência? Descaso ou desleixo. Deixar os assentos de segurança, tanto no banco da frente como no banco de trás, infração de qual natureza? Grave. Infração? Grave. O encosto de cabeça. O encosto de cabeça. Ele é obrigado para todos os assentos? Qual assento que não é obrigatório? De trás. Como chama a lei da física que estuda o conforto, a segurança e o bem-estar do condutor? Ergonomia. Na prova vai ter ergonometria, geometria, vai ter várias coisas. Ergonomia. É o estudo de relação entre o homem e a máquina. O objetivo é o conforto, a segurança e o bem-estar do condutor. O que é um pneu sem banda de rodagem? Pneu o quê? Careca. É o pneu o quê? Careca. Qual o sentido horário que segura o volante? 9:15, Qual que é? 10. Qual a postura, agora a postura, que deve conduzir um veículo de 4 rodas? Estática. E a motocicleta? Dinâmica. Qual a função do espelho convexo? Ele reduz a imagem, amplia o campo de visão. Qual a função do espelho plano? Ele emite a mesma imagem de forma o quê? Reduzida. Ele emite a mesma imagem de forma o quê? Reduzida. Legal, hein? Como se chama quando o veículo desgarra a roda da frente e cai para fora de uma curva? Substersante. Como se chama quando o veículo desgarra a roda de trás e cai para dentro de uma curva? Sobre. Atrás é sobre. Na frente é o quê? Tá. Se eu acelero, o peso vai para trás. E se eu piso no freio, o peso vai para frente. Como se chama quando o peso passa de um lado para o outro? Transferência de massa. Como se chama? A transferência de massa depende de quais fatores? Da aceleração e da desaceleração.
Preste atenção no que eu vou explicar agora para vocês. Tudo que você faz de maneira correta ao conduzir um veículo, nós chamamos do quê? Automatismo. Tudo que você faz ao conduzir um veículo de forma incorreta, nós chamamos do quê? Automatismo incorreto. Então, automatismo eu classifico como habilidade. Automatismo incorreto é a falta de habilidade. É quando a pessoa usa primeiro a embreagem para depois usar freio. Isso é automatismo o quê? Incorreto. Como evita um subestressante? Como evita um subestressante? Tirando o pé do acelerador. Como evita um sobreestressante? Tirando o pé do freio. Como se chama quando o veículo é jogado ou lançado para fora de uma curva? Força centrífuga. Como se chama quando o veículo é jogado ou lançado para dentro de uma curva? Força centrípeta. O veículo parou em linha reta. O veículo parou em linha e não deixou rastro. Como se chama? Frenagem. Como se chama quando o veículo não para em linha reta e deixa rastro? Travamento das rodas. Como se chama? Como se chama? Legal, hein? Vamos lá. Quando o farol do carro dá nos meus olhos, eu devo orientar por onde? Pela faixa da onde? Da direita. Preste atenção. Quando tem um vento forte, lateralmente forte, e está empurrando o veículo de um lado para o outro, qual o procedimento do condutor? Manter os vidros o quê? Manter os vidros o quê? Abertos. Quando tem fumaça na via, qual o procedimento? Manter os vidros fechados e ligar o farol baixo e não parar e não ligar o pisca-alerta. Ao trafegar em uma curva de um raio muito acentuado, qual o procedimento do condutor ao conduzir numa curva? Ele deve pisar no freio antes da curva, reduzir a velocidade antes e acelerando conforme ele vai entrando na onde? Na curva. Legal? Como que deve manter a cabeça do motociclista ao conduzir uma motocicleta? Em qual posição? Vertical. Na vertical. Como se chama uma colisão que envolve apenas um veículo no acidente? Colisão misteriosa. Colisão misteriosa. Qual a menor manobra? Marcha ré. Qual a menor manobra? Marcha ré. O motociclista, ao conduzir uma motocicleta, ele deve trafegar de qual lado da via? Direito. Empurrar a bicicleta sobre a calçada, você é equiparado ao quê? Pedestre. Trafegar de bicicleta sobre a calçada é infração de qual natureza? Quando que é permitido trafegar de bicicleta sobre a calçada? Sobre uma ciclovia. Quando eu ouvir uma ciclovia, fale assim, ciclovia. Não, fale mais alto. É sobre a calçada. Fala ciclofaixa. É na via. Entenderam ou não? Ciclovia na calçada e ciclofaixa na via. Qual a cor de uma ciclofaixa ou de uma ciclovia? Vermelha. Continuando. Para trabalhar de mototáxi ou motofretista, quais são os requisitos? Tem que ter no mínimo 20 anos de idade, 2 anos de categoria A e um curso de mototáxi ou motofretista. Olha, caiu na prova uma pergunta que eu não concordo. A resposta eu não concordo. Quais materiais que nós devemos usar ao sinalizar um local do acidente? Materiais, não é equipamentos. Olha para você ver. Olha, latas, pedaços de madeira, cavaletes, tambores, cones, balizadores e fita zebrada. Onde vai caber isso tudo no veículo?
Entendeu? Não tem... Tem perguntas que caem na prova do Detran, são elaboradas de forma incorreta. Quais materiais que nós devemos usar? Latas, pedaços de madeira, gente, galhos de árvore, galhos de árvores, não, ramos de árvore. Coloca um galho no asfalto, causa um acidente. Coloca lata, dá uma chuva, dá um vento forte, joga a lata do outro lado, causa um acidente. Pedaço de madeira, o motociclista pode cair com um pedaço de madeira, passando sobre um pedaço de madeira na rodovia. Olha para você ver. Agora, se caísse quais equipamentos, era apenas o dispositivo luminoso, que o nome não é triângulo, chama de dispositivo luminoso. O dispositivo luminoso, na frente do veículo, deve ser usado quantos metros? Durante o dia, 30 metros ou 30 passos. E no período noturno? 300 metros e 300 passos. E numa via de trânsito rápido, durante o dia? 80 metros, 80 passos. E à noite? 160. Uma via arterial, 60 metros ou 60 passos. À noite, 120. Uma via coletora durante o dia, 40. E à noite? Uma via local durante o dia. E à noite? E numa estrada durante o dia? 60. E à noite? 120. E numa rodovia? 110. E à noite? 220. Legal? Qual o coração que bate mais vezes por minuto? Não é bebê, o termo é recém-nascido. O que verificamos na análise primária? Ver, sentir e ouvir. Quais são as pessoas que têm prioridade de atendimento de primeiros socorros? Primeiro, parada. Tem que ser em ordem, conte comigo. Parada respiratória, parada cardíaca, hemorragias, feridas abertas no tórax, feridas abertas no abdômen. Depois, pessoas com problemas clínicos, como asma, convulsão, angina. Depois, as pessoas com fratura. E por último, queimaduras. Tem que ser dessa regra, dessa forma. Quer que eu repita? Então vamos lá. Pessoas com, primeiro, parado o quê? Depois parado o quê? Depois com e feridas abertas no tórax e no abdômen. Depois problemas clínicos. Depois fraturas e por último queimaduras. O que usamos na queimadura? Água corrente. Vai cair apenas água corrente. Qual queimadura, Geralda? Qual queimadura que dá bolhas? Segundo. Qual queimadura que destrói o tecido vivo? Terceiro grau. Qual queimadura que nós usamos apenas uma água fria? Primeiro grau. Agora eu pergunto para vocês assim, podemos usar gelo na queimadura? Não. Podemos dar leite para a pessoa? Não. Apenas água corrente ou soro fisiológico. Tá. Vamos lá. Quando tivermos órgãos para fora da sua cavidade normal, nós devemos empurrar o órgão para dentro? Não podemos. Não podemos. Qual o telefone de emergência? O 90. Qual o telefone do SAMU? O 92. Qual o telefone do resgate? O 93. Qual o telefone do corpo de bombeiro? O 93. Qual o telefone do Combom? O 93. Muito bem. O que significa SAMU? Serviço de atendimento móvel de urgência. Tá bom. E SAU? Serviço de atendimento ao usuário. Em qual circunstância espalha fragmentos? Explosão. Quando cai cabos elétricos sobre o veículo, qual o procedimento da pessoa que estiver sobre aquele veículo? Permanecer no interior do veículo. A incapacidade de mover braços e perna é lesão em qual coluna? Cervical. Lesão, incapacidade de mover braços e perna. Lesão na coluna o quê? Cervical. É do pescoço. A dorsal é do pescoço para baixo.
Aqui é pescoço, o pescoço aqui, ó, é cervical. Só que na prova não fala lesão, fala fratura. Tá errado. Tem gente que fratura a coluna, mas não tem lesão. Agora, lesão na medula da coluna cervical, você torna o quê? Tetraplégico. Lesão na coluna dorsal, você torna o quê? Paraplégico. Qual a temperatura corporal de uma pessoa? 36 a 37. O que usamos para abaixar a temperatura febril de uma pessoa? Compressas frias da onde? Testa, pescoço e axila. O banho deve ser na temperatura do corpo ou abaixo da temperatura corporal? Onde sentimos mais facilmente uma artéria? No pescoço. Em qual parte do pescoço? Na carótida. Na carótida. Englote é quando enrola a língua para dentro da garganta e pedir a passagem de ar. Quando a pessoa tem uma convulsão, uma crise convulsiva, qual o procedimento da pessoa? Proteger a cabeça do condutor. Proteger a cabeça. Vamos lá. Se cair na prova do Detran, caso venha cair na prova do Detran, a vítima está paralisada ao lado do corpo da vítima, não movimenta. O que ocorreu? O que significa AVC? Muito bem. Se cair na prova do Detran, quando a pessoa está com febre, devemos agasalhar? Não. Sim, não podemos agasalhar. Aí cai uma pergunta na prova. Caso ocorra um acidente com a vítima, como chama a imobilização colocada no pescoço da vítima? Colar cervical. Colar cervical. Continuando. O que significa ABC em primeiros socorros? A, vias aéreas. B, respiração. E C, circulação. O que significa RCP? Reanimação ou ressuscitação cardiopulmonar. Na medicina, chama reanimação cardiopulmonar. Em enfermagem, ressuscitação cardiopulmonar. Depende do protocolo. Pulso lento faz parte de primeiros socorros? Não. Pulso lento faz parte do estado febril? Não. Pulso lento faz parte do estado de choque? Não. Quando uma pessoa entra em estado de choque, qual o procedimento da vítima? Deitar a vítima, manter agasalhada e levantar suas pernas de 35 a 45 centímetros. Vamos lá. Caso venha cair na prova do Detran, quando a pessoa amputa o membro, o que fazemos com aquele membro que foi amputado, que saiu da parte do corpo? Pega ele com pano limpo com gases, pegou aquele pano com limpo de gases, enrola ele, coloca num saco plástico, amarra o saco plástico e coloca sobre uma superfície gelada ou sobre o gelo. A parte que ficou no membro que foi amputado, podemos lavar? Não. Podemos colocar no gelo? Não. Não. Podemos fazer um curativo? Pode. Sim. Aí cai na prova. O torniquete pode ser feito em quais circunstâncias? Quando você amputa o membro ou quando você corta uma artéria? Quando você amputa o membro ou quando você corta o quê? Qual o tempo máximo de um torniquete? 10 minutos. 10 minutos. É chamado de garrote também, né? Perguntas, por favor? Não? Então vamos lá. Quando temos algum objeto que é colocado ou travado ou colocado em nosso corpo, podemos retirar aquele objeto? Não. Devemos fazer um curativo com aquele objeto dentro do nosso tórax? Ou nosso abdômen? Como chama esse curativo que nós fazemos pressionando sobre aquele local? Curativo de pressão. Como chamamos? Nós podemos entrar em contato com o sangue da vítima? Não, de hipótese alguma, né?
Bandagem. O que é bandagem? É enfaixar. A bandagem pode ser frouxa? Ela pode ser apertada? Porque para a circulação e frouxa não faz resultado nenhum. Se cair na prova do Detran, a bandagem é uma imobilização por tempo extremamente necessário. Legal? Quando o osso quebra e rompe a pele, como se chama? Ou aberta. Como se chama quando o osso quebra e não rompe a pele? Como usamos para imobilizar uma fratura? Talas. Muito bem. O motociclista sofreu um acidente. Podemos retirar o capacete? Não podemos. É a primeira coisa que o pessoal faz, né? Ele age como... Então, mas por quê? Porque as pessoas usam o capacete de forma incorreta. A jugular do capacete tem que estar não muito apertada, mas tem que estar justa no maxilar da pessoa. E a pessoa deixa folgada. Tem gente que nem prende. Então, isso é infração. Se não tiver com a jugular presa, é infração. Aí eu pergunto para você assim, o motociclista sofreu um acidente, podemos retirar o capacete? Não. Podemos dar algo para a pessoa comer ou beber? Não. Podemos dar torniquete? Também não. Tá, devemos manter a vítima calma e chamar o atendimento especializado. Tá. Temos que manter a vítima acordada a qualquer custo? O que é a apneia? Movimentos respiratórios. Olha, cidadania é a condição do indivíduo como membro de um Estado, portador de direito e sujeito a deveres. Todos vocês têm direitos e deveres. Vocês têm direito de tirar carteira, mas vocês têm deveres. Fazer o curso, fazer o exame teórico e depois tirar a habilitação. Esses são os deveres. Então, cidadania é o indivíduo cumprindo os seus direitos, exigindo cumprindo os seus deveres, exigindo os seus direitos. Isso é cidadania, tá bom? Vamos lá. O que é poluição? É qualquer alteração no meio ambiente. O que é poluente? São elementos da poluição. O que é poluição qualitativa? É a presença de substâncias estranhas no ar. O que é poluição quantitativa? É a quantidade de substâncias estranhas no ar. Aí cai uma pergunta na prova. Qual a maior fonte de poluição? São os veículos automotores de origem de combustíveis fósseis. Qual a segunda fonte de poluição? São as indústrias. A primeira são os veículos automotores de origem de combustíveis fósseis. Qual o combustível que mais polui? Diesel. Qual o combustível que menos polui? O gás natural. Olha, presta bem atenção, hein? Essa caiu na tua prova. Cai sempre na prova. Qual o único programa que reduz a emissão de gases poluentes dos veículos automotores? Proconv, Programa de Controle de Poluição dos Veículos Automotores. Agora, quais são os órgãos que têm o controle ambientais? Faz o controle ambiental. É o IBAMA, CONAMA, CEAMA, FEAMA e o Ministério do Meio Ambiente, tá bom? Programa só tem o Proconv, tá bom? Qual a função do catalisador? Cai em quase todas as provas. Qual a função do catalisador? Ele transforma gases ruins em gases bons. Ele transforma gases que fazem mal à saúde em gases inofensivos, que não fazem mal à nossa saúde. Ele não é um filtro, ele é um transformador de gases. Qual a função da sonda lambda? Ela mede a concentração de oxigênio no combustível. Qual a função do câncer? Ele absorve o vapor do combustível. Qual matéria que leva mais tempo a decompor? Qual matéria que leva menos tempo a decompor? Papel. A poluição sonora. A poluição sonora, quantos decibéis causa estresse auditivo? Acima de 55. Quantos decibéis causa surdez irreversível? Acima de 120. Como chama o aparelho que mede o som?
decibelímetro. O álcool do Brasil é extraído da cana-de-açúcar. Quais matérias conseguimos extrair o álcool? Beterraba, mandioca, batata doce, milho, beterraba, o que mais? E eucalipto. Legal. O álcool do Brasil ele tem vinhaça? Não contém vinhaça. Uma pergunta que cai na prova muito. O efeito estufa destrói qual camada da atmosférica? As inferiores, tá bom? Não são superiores. Como professor de geografia, eu não concordo com essa resposta, mas eu vou deixar passar essa pergunta aí, tá? Mas eu não concordo com essa resposta. Caiu, né? O efeito estufa destrói qual camada atmosférica? São as camadas inferiores. Gente, o Detran é um órgão que não discute. Ele está certo e não está errado. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quer ver? Qual gás que os veículos liberam no meio ambiente? Qual gás? Mas também elimina outros gases junto. Mas cai monóxido de carbono, que é o CO. CO2 é gás carbono. Mas ele também produz o gás carbono, mas não é. Eles só querem qual gás que os veículos liberam? É o monóxido de carbono. Aí pergunta na prova: o MOP é para transportar cargas perigosas, certo? Aí eu pergunto para vocês: quantas classes existem de produtos perigosos? Como identifica um produto perigoso especial? Pelo painel e pelo rótulo da ONU. Tá, aí cai uma pergunta na prova. Para ter o curso do MOP na sua habilitação, qual a idade mínima? Qual a idade mínima? 21. Quais categorias que podem transportar produtos perigosos especiais? B, C, D ou E. Quem que traga gás metano na casa de vocês? O gás de cozinha? A moto? Por lei pode transportar moto? Pode, porque tem uma lei que permite. Até tantos quilos pode ser transportado em motocicleta. Tá vendo que o Código de Trânsito brasileiro, as leis são bem assim vulneráveis, deixa muita brecha. Mas e aquela carretinha que eles colocam atrás da moto? Aquela não é carretinha. Eu só te corrigi para você lembrar. É reboque. É reboque igual do carro, né? É um reboque. É permitido sim. É permitido. E também sabe aquelas motocicletas que tem carrinho lateral? Aquela chama sidecar. Aquele é chamado de sidecar. É um nome em inglês. Sidecar. Uma pronúncia em inglês. Aí eu pergunto para você assim: por lei é permitido transportar quantos botijões por moto? Aí existe muda muito essa regra. Antigamente era só 2. Hoje apenas 1. Depende muito da regra, que muda sempre isso aí. Quando ocorre um acidente com produtos perigosos, qual o procedimento do condutor? Isolar o local, identificar o local usando o quê? O painel e o rótulo da ONU. Legal? Quando acende uma luz no painel, o que significa? Anormalidade. Qual a peça mais pesada do motor? O bloco. Onde ocorre a explosão do motor? Na câmara de explosão. Como chama os 4 ciclos do motor? Ciclo de Otto. Qual equipamento que marca a quilometragem? Odômetro. Qual equipamento que mede a velocidade? Qual equipamento que mede a pressão do óleo do motor? Desculpa, fala de novo. Qual equipamento que marca a velocidade? Velocímetro. E a quilometragem? Odômetro. Qual equipamento que mede a pressão do óleo do motor? Manômetro. Qual equipamento que mede a temperatura do motor? Termômetro. O que é motor? Lembra a garrafa de café ali fora. O que é motor? Motor é uma máquina térmica que transforma o combustível em energia o quê? Mecânica. Quais são as peças móveis do motor? Pistão ou êmbolo? Arco de manivela ou virabrequim? Biela e volante do motor.
Aí cai uma pergunta na prova. Quantos volantes tem um veículo? 2. É o volante do motor e o volante da direção. O que substitui o carburador? Aí você vê essa pergunta cair na prova. Nem carburador não existe mais nos veículos. O que substitui o carburador? A injeção eletrônica. Qual o defeito mais comum no carburador? Entupimento. Em qual local, em qual equipamento coloca-se água destilada? Nem se usa isso mais. E cai essa pergunta na prova. Onde colocamos água destilada? Na bateria. Aí você vê que pergunta. Essa pergunta de 1900 e bolinha. Na bateria. Mas essa pergunta é uma pergunta assim, obsoleta, tá muito antiga, entendeu? Tá muito ultrapassada. Cai. E deixa eu passar uma informação para vocês. Não existe bateria seca. Toda bateria contém água ou gel, porque é para não colar as placas delas. Mesma coisa, vocês colocam o celular para carregar e deixam à noite, todo mundo faz isso, né? Vai dormir e põe o celular lá e deixa carregando, né? Ou tem algum anormal que não faz isso na sala? Todos fazem? Então, quando nós colocamos o carregador ali e colocamos para carregar, o que ocorre? Aqueles vão ali vão diminuindo. Por que o celular começa a não segurar tanta carga? Porque você manda carga a mais para o celular e ele recebe informações, aqueles vão diminuindo e não vão segurando carga. Porque você mandou muita carga